Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do videocast Sotrec na Escuta. Eu sou Juliana Silveira e juntamente com os especialistas da Sotrec, hoje nós vamos explorar as soluções de pós-venda do mercado da construção. Vamos começar apresentando quem está aqui ao meu lado, que é o Alexis Chaia, que é especialista de produto na Sotrec. Seja bem-vindo. Tudo bem, Juliana? Muito obrigado pelo convite. Como você disse, né, sou especialista de reformas aqui na Sotrec e estamos aqui para poder tirar todas as dúvidas relativas à reforma. Bacana. Bernardo Duarte, consultor de desenvolvimento de soluções e tecnologia na Sotrec. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, Ju, pela essa oportunidade. Apresentar um pouquinho sobre o nosso programa de reformas, esclarecer as dúvidas. Bacana. E a Dani, que já gravou outro episódio aqui com a gente, Daniela Nunes, analista de operações de serviço e contrato na Sotrec. Isso. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Ju. Vamos começar falando, então, de um assunto que acaba gerando muitas dúvidas, que são as reformas certificadas e as opções de reparo. Acho que você pode falar um pouquinho, o Bernardo pode falar um pouquinho, os dois se complementam e a gente aproveita para tirar essa dúvida, porque há uma diferença entre elas, né? O que seria a reforma certificada? Então vamos lá, Juliana. Para a gente explicar o que é reforma certificada, o primeiro ponto que eu gosto sempre de falar é a premissa de uma máquina Caterpillar. A máquina Caterpillar, o sistema ou componente CAT, ele é nascido para ter várias vidas, uma segunda vida, múltiplas vidas, tá? Então, essa é a primeira premissa que a gente tem. Seu equipamento Caterpillar, ele é feito para ser reconstruído, né? O que a gente chama de built to rebuild, feito para ser refeito. E a reforma certificada, ela vem nesse sentido para poder dar uma segunda vida para o seu equipamento, tá? Então, como é que funciona a reforma certificada? Essa máquina, ou componente, ou sistema vem para a Sotrec, né? A Sotrec vai fazer essa reforma de acordo com as premissas da Caterpillar. Então, tem uma série de peças que tem que ser trocada, tem uma série de procedimentos que tem que ser feito, tem uma série de inspeções de qualidade que tem que ser cumpridas para a gente entregar essa certificação e falar assim, cliente, você está com a máquina certificada com a garantia de uma segunda vida dela. Esse é o processo de uma reforma certificada e, devido a seguir todas essas premissas de troca de peças, de teste de qualidade, motor, passa por teste em dinamômetro, transmissão, teste em dinamômetro, chassi, vai ter lá as inspeções todas de qualidades necessárias para entregar uma máquina em perfeito estado de condição, além de que, numa reforma certificada, são implementadas cartas de serviços, atualizações de engenharia que vai deixar seu equipamento como novo. Então, isso é uma reforma certificada. Tá, e o que são as opções de reparo? Quais são? Sim, as opções de reparo, elas são, eu gosto de falar que são soluções para o cliente retomar a operação dele e ter o maior valor do seu equipamento. Então, a gente desenvolveu 5 níveis para o cliente, então, de acordo com a sua necessidade, ele selecionar a que mais adere àquela situação. Ela vai desde uma solução que a gente chama de nível 1, que ela é composta apenas de peças, no qual o cliente que tem uma estrutura, ele pode realizar a intervenção na sua estrutura, passando por uma solução que é nível 2, no qual a gente tem peças de desgaste, que são contempladas vedações, rolamentos, buchas, porém ela é realizada na nossa oficina, com os técnicos qualificados, bancadas de teste. Então, essa é uma reforma com a menor abrangência, com escopo um pouco mais reduzido, e passando depois para o nível 3, a gente já tem um recondicionamento completo do componente, zerando a vida daquele componente. E então a solução que também é feita na nossa oficina, que o cliente também vai passar por todos os testes, com os técnicos, mas é uma reforma mais abrangente. E uma outra solução é a reforma que é nível 4, que é o componente reman, que é o cliente que não pode aguardar essa intervenção, seja na oficina dele, seja na nossa oficina, mas ele precisa que a operação ela retome, ele pode adquirir conosco o reman. E uma última solução é, se o componente dele não tem reman disponível, ou não tem o casco que ele tem, ele não é elegível ao programa, ele pode optar pelo nível 5. Então, assim, a gente montou um leque de opções para, junto com o cliente, entender qual que é a melhor solução para ele retomar a operação. Então, assim, são várias soluções e a gente, em conjunto, vai trabalhar para retomar as operações, ele tirar o maior valor do equipamento dele. Eu acho que o recado aqui é o seguinte, a gente tem uma solução de acordo com a necessidade do cliente, seja de segunda vida de máquina, seja de
é o que a gente chama de life extension, né? Uma extensão de vida do componente, mais adequada à necessidade, ao tempo e ao custo que é mais adequado ao cliente. Aproveitando que o Bernardo citou a questão das oficinas, quais que seriam os diferenciais das oficinas Sotrec? Então, as nossas oficinas, elas são constantemente auditadas, tanto pela nossa equipe de processos interna, quanto a própria Caterpillar. Nas nossas oficinas, a gente tem controle de contaminação, a gente tem que garantir que os nossos técnicos eles sejam capacitados seguindo as literaturas da CAT, treinamentos de análise de falha, reutilização de peças. Então, a gente passa por um rígido controle, avaliações da Caterpillar, para garantir todas essas premissas. A gente garante que a literatura está ali ao lado do técnico para ele fazer a consulta e a análise durante a reforma. Então, a gente tem todas essas premissas a serem garantidas, além das bancadas de teste, como dinamômetros para motores, para transmissão, e garantir que a máquina volte a performar como uma nova. E tem várias opções de financiamento para os clientes? Nós temos, sim, bastante opções de financiamento, tanto via Banco CAT quanto via Sotrec mesmo, tá? A FDIC, que a gente chama. Então, a gente vai achar uma opção de financiamento que seja mais adequada. Com juros, sem juros, mais vezes, menos parcelas, tá? Então, a gente tem diversas opções que vai atender aí o cliente a melhor condição possível para ele. E agora, do ponto de vista da sustentabilidade, como que as reformas são vistas? Sim, a gente está falando de um ponto bastante interessante e hoje muito importante, né, que é a questão de sustentabilidade. Então, quando a gente está reformando uma máquina, você imagina, você está deixando de produzir, de gastar matéria-prima, você está deixando de emitir gases do efeito estufa na produção de uma máquina nova. Então, a gente tem dados aqui que, por exemplo, uma reforma certificada, a gente pode ter uma economia de até 90% na utilização de matéria-prima, porque está tudo sendo reutilizado, reformado ali na sua máquina e vai voltar a operar de novo. Então, é um compromisso com a sustentabilidade, a reforma de máquina. Além disso, Chay, vale a pena destacar que uma vez que você está zerando a vida do componente, até a emissão, por causa de consumo de combustível, você aplicou as atualizações no componente, ele vai deixar de consumir mais combustível e poluir menos o ambiente também. Sim. Bacana. E sobre proteção estendida, Dani, que fala? Sim. Conta um pouquinho pra Então, gente. Hoje nós temos, né, a opção de proteção estendida dos equipamentos, né? E essas proteções, elas vão desde o trem de força ali do equipamento, né? Até o sistema hidráulico, também trem de força até as tecnologias. Então, a gente tem uma série ali de opções para ofertar para o cliente, né? Para que ele possa realmente, para que seja atendido de acordo com a necessidade dele. Então, a gente nunca pensa no cliente de uma forma geral. A gente sempre pensa no cliente de uma forma personalizada. Então, eu acho que esse também é um grande diferencial hoje da Sotrec, quando a gente fala do tema de reformas e proteções. E tem garantia após a reforma certificada? Ô, Juliana, sim, a reforma de certificado, ela já vem com a garantia padrão, né? De peça Sotrec de 12 meses, tá? Mas existem as opções, que foi o que a Dani disse, de proteções estendidas, que a gente pode oferecer para o cliente como um complemento da solução da reforma. Hoje, mais do que nunca, a gente não quer vender só uma reforma, mas quer vender uma solução completa para o cliente. Então, você pode ter a reforma com uma proteção estendida, com um plano de manutenção programada. Então, forma esse pacote de solução de reforma, mais proteção, mais garantia estendida. E qual que é o impacto financeiro disso para o cliente? Maior previsibilidade, menor parada de máquina. A gente sabe que máquina parada é dinheiro perdido para o cliente. O auxílio da Sotrec, da Caterpillar na manutenção desse equipamento, garantindo no final das contas a disponibilidade física, que é o que o cliente tanto almeja, né, do seu equipamento. Agora, uma dúvida que me veio aqui quantos testes são realizados numa reforma? Então, os testes eles começam antes mesmo da máquina ingressar na nossa oficina. Tá. Então, nossos técnicos eles vão em campo, avaliam o equipamento, questão de qual que é o consumo, questão de pressão. Então, fez todo o material de desgaste também, ele faz a medição. Então, começa antes mesmo de entrar. Entrou na oficina, começa a desmontagem, depois a gente vai começar a analisar peça a peça, avaliação de trincas, líquido penetrante, ultrassom, depois fez a montagem, teste em bancada e depois teste em campo quando a gente entrega para o cliente depois da reforma. Podemos falar que é praticamente mais de 7.000 testes, Nossa, pensando em todas, passando por desde o início, passando por todas as peças, mais de 7.000 testes que são feitos. Agora, como que o cliente sabe quando é o momento dele reformar ou se está na hora de comprar um novo?
Tá, o equipamento CAT é o que a gente falou aqui no início. Ele é feito para ser reformado, tá? Algumas coisas que o cliente pode fazer na sua manutenção, que é o plano de manutenção preventiva, que ele vai ter as análises de óleo que podem dar um indicativo para ele de que a máquina está chegando num momento mais crítico, que está próxima de ter alguma falha. E a gente sempre recomenda para o cliente tentar fazer essa previsão, a programação de reforma antes da falha do equipamento. Não esperar esse equipamento ir até a falha, que depois que o equipamento falhou, o custo da reforma pode ser aumentado significativamente pela falha catastrófica. Então, seguir os planos de manutenções, fazer a análise de óleo, acompanhar essa análise de óleo, quando tiver criticidade, aí sim, procurar o seu representante, procurar a Sotrec para pensar numa reforma e ver qual que é a reforma mais adequada à condição do equipamento dele. Agora, até complementando um pouco o que o Cheia está falando, né? Quando a gente fala sobre unir a questão da reforma com o PMP, é justamente isso, né? A reforma certificada, né? As reformas, como a gente fala, elas começam a ser negociadas ali no momento da compra mesmo do equipamento novo. Por quê? Ali a gente começa uma relação com o cliente, né? A gente começa a acompanhar o urímetro, a gente começa a acompanhar a manutenção preventiva. Então, é claro que a reforma vai ser muito mais efetiva se essas manutenções forem feitas da forma correta. sim. Então, é bastante importante essa questão do acompanhamento das revisões, né? Junto com as análises de óleo, que também são feitas nessas manutenções preventivas. E, claro, com o apoio da Sotrec, né? Do nosso time de comercial, que dá esse suporte para o cliente ali no pós-venda também. E cada reforma tem uma finalidade, uma não substitui a outra, né? Não Acho importante substitui. deixar claro Sim. isso, né? Sim, a gente tem falado sempre isso, né? Poxa, eu preciso de uma segunda vida para minha máquina. Temos que pensar numa reforma certificada, que são os parâmetros e as premissas para garantir essa segunda vida do seu equipamento e performar como novo. De repente, eu não preciso de uma reforma tão abrangente, né? Eu preciso de uma reforma que é os níveis de reforma que o Bernardo comentou no início. Um nível 2, que vai te dar uma extensão da vida do seu equipamento. Às vezes, a necessidade do cliente vai ser essa. Eu não quero despender um custo tão alto, um custo mais alto pela reforma certificada, mas eu preciso de uma extensão de vida. A solução talvez seria uma reforma nível 2, nível 3, enfim. E aí vai depender da necessidade, mas produto a gente tem para oferecer. Por isso que é importante a consultoria, né? Exato. Para mostrar pro Junto com o cliente, Isso. né? Definir ali junto com ele a necessidade, né? E o que se adequa ao que Isso. ele realmente precisa, né? A gente quer cada vez mais ser parceiros do cliente, né? Fazer não só venda, mas venda consultiva, que acho que é o nosso papel aqui como time comercial e técnico, e oferecer a melhor solução pro cliente, o que vai ser mais adequado à necessidade dele. Ô Dani, quais são as oficinas Sotrec nos grandes centros? Então, Ju, hoje a Sotrec ela pensa bastante em não deixar a operação do cliente parar, né? Como o Alex falou, máquina parada é prejuízo para o cliente. Então, a gente sempre pensa em ter uma logística bastante adequada. Então, hoje a gente está distribuído em todo o território nacional, né? Exceto ali na região sul. Mas a gente está distribuído em todas as regionais do Brasil, preparados ali para atender mesmo de forma mais rápida o cliente, não deixar esse equipamento dele bastante tempo parado. E a qualificação dos técnicos, né? Para fazer todo esse tipo de serviço. Então, os nossos técnicos, eles são acompanhados, né? Tanto pela nossa equipe de operação ali de serviços, quanto pela parte mesmo de gestão. Então, são técnicos qualificados e treinados tanto pela Sotrec quanto pela Caterpillar e são ali certificados para fazer reformas de componentes e máquinas. Tá. Agora, voltando a falar sobre o Reman, por que ele é mais barato que um novo? O Reman é uma das opções de reparo que a gente tem, né? Um dos níveis que o Bernardo explicou, é o nível 4, né? E como é que funciona o Reman? O Reman é uma peça que foi usada no passado, esse casco voltou para a Caterpillar à base de troca, tá? E ele passa por todo um processo de remanufatura numa fábrica da Caterpillar. E ele vai receber ali todas as atualizações de engenharia, todos os testes de qualidade que são necessários a testar a qualidade de um componente novo Caterpillar. Então ele tem a garantia de um produto novo. Igual a de um produto novo. Garantia e qualidade igual de um produto novo. E é mais barato por quê? Porque, poxa, a Caterpillar está recebendo um casco ali para a produção daquele componente. Então ele vai passar por toda a fábrica de remanufatura, vai ter a mesma garantia de um componente novo pelo custo mais baixo. Então, assim, as peças elas já são criadas
para serem remanufaturadas. É a premissa. isso? Tá. Elas passam por mais de uma vida. Mais uma vez, o componente tendo várias vidas. Passando por um processo de remanufatura e voltando para o cliente com a mesma qualidade e garantia de um produto novo. Tá. Agora, a gente falando da questão da venda das reformas, qual que é o papel aí de vocês, especialistas, na hora de fazer essa venda? Sim. Eu, no meu papel como especialista corporativo, eu estou ali na função de dar suporte ao time comercial, estabelecer estratégias junto com o time comercial para atender o cliente da melhor maneira possível. Então, a gente está ali para poder orientar o time comercial, o Bernardo na parte um pouco mais técnica de serviço, junto ao time de serviços, a Dani suportando serviços também. Então, todo esse time aqui está engajado, está trabalhando junto para oferecer e suportar tanto nosso time de serviço quanto nosso time comercial a dar a melhor solução possível e mais rápida para os nossos clientes. E como que é o passo a passo da venda aí dessas opções? Tá, quando a gente fala de reforma certificada, existem equipamentos que a gente coloca como elegíveis à reforma certificada, né? Porque já é uma máquina com um orímetro mais avançado e a gente faz uma abordagem proativa com os nossos clientes. Ligar para o cliente, entender como é que está a situação da máquina dele, ver as análises de óleo, ver o histórico de manutenção dela, abordamos o cliente, falamos sobre as opções de reforma certificadas, apresentamos o produto, um dos nossos consultores vai ao cliente, fala com ele sobre o que é, quais as opções de reparo que tem. Havendo o interesse do cliente de fazer uma reforma certificada, a gente sugere, né, Bernardo, um TA na máquina que vai ser feito, que é uma avaliação da máquina de toda a parte hidráulica, elétrica, estrutural, para ver realmente o que além da parte de CPT, né, reforma do powertrain, do trem de força, o que precisa ser feito de backlogs. Sim. Então, isso tudo é levantado nessa análise técnica. Exato. E é importante falar um pouco sobre a venda de valor, né, nessa questão da negociação que nós temos com o cliente. Porque a gente trabalha bastante de forma proativa e nosso time funciona bem como uma engrenagem, né? A gente acaba sendo ali elo um do outro para a gente poder suportar o cliente fazendo acompanhamento ali diário mesmo, né, das manutenções preventivas, né, de como que vai funcionar essas reformas. Então, o nosso time interno, ele tem que estar bem engajado e preparado para atender essa operação do cliente. E tem algum case especial que vocês lembram para contar aqui pra gente? Ô, Juliana, aqui o ponto poxa, a reforma certificada não é um produto novo para Caterpillar e para Sotrec. É um produto que já existe há mais de 35 anos, tá? Então, já foram feitos diversos rebuilds ao redor do mundo, tá? Com padrão de garantia Caterpillar. E aqui no nosso território da Sotrec, a gente faz reformas certificadas para clientes de mineração underground, terceiros de mineração, locadores de equipamentos. Então, você vê que o portfólio é gigante do que a gente pode atender. E essas máquinas têm tido um retorno dos nossos clientes de operar com uma ADF muito alta, uma condição de uma máquina nova, enfim, o feedback é excelente em relação às reformas certificadas. Exatamente. E até porque, né, Chay, nós temos muitos técnicos aí, né, no nosso território hoje dedicados. Hoje nós temos mais de 900 técnicos, né? E esse número, para atender máquinas de construção, todos certificados, todos treinados. E esse número tende a subir aí, né, com a quantidade de reformas subindo, esse número está mais do que preparada para atender os clientes, né? Bacana. Isso. Legal, gente. Falamos bastante aí de reforma, né? De opções de reparo, Reman, as oficinas Sotrec, certificação. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa. Eu queria só falar que a equipe está preparada, o time Sotrec está preparado para atender os clientes da melhor maneira possível, para oferecer a solução mais adequada para a necessidade do cliente. E agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, esclarecer essas dúvidas. Foi muito satisfatório passar esse tempo aqui. Obrigada, Alexis. Bernardo também. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, você também, Dani. Ju, imagina. Obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um produto tão importante quanto é o produto Reformas, ao lado de dois grandes especialistas também. Só fera aqui. Gente, obrigada. Você que está aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os avisos dos próximos episódios do videocast Sotrec na Escuta. Aproveite, entre também nas nossas redes sociais, siga e curta os nossos posts, tá lá, Sotrec. Um abraço para você e a gente volta a se encontrar nos próximos episódios. Tchau, tchau.